lá depois das qualificações, e há aquelas que não têm toda essa atratividade, mas que igualmente podem desenvolver papéis e ter funções de liderança, porque os Paulos aparecem na história para gerar comoção, para produzir movimentos, para fazer as coisas acontecerem, para provocar situações novas, para criar o que não existia. E os Timóteos aparecem na história para administrar o que foi feito, para fazer com que aquilo que foi gerado não se perca, para otimizar os resultados, para sistematizar as coisas de maneira que elas tenham uma continuidade um pouco mais longa. Porque os Paulos empolgam pela personalidade e os Timóteos são líderes em função das coisas que organizam numa perspectiva de continuidade e de sistematicidade que garante a sobrevida e a existência longa desse depósito da fé e da salvação. Então, quem era Timóteo? Primeiramente, a gente vê em Atos, no capítulo 16, nos versos de 1 a 3, que Timóteo foi recrutado por Paulo quando Paulo estava de passagem pela cidade de Listra, aonde Timóteo morava com a mãe e a avó. Então Paulo, que o tinha conhecido antes, agora passando por lá, recruta a Timóteo para continuar com ele a viagem, para ser membro da sua equipe de missão, de evangelização e de pregação, fundação da igreja, plantando comunidades, anunciando o evangelho, fazendo apologia da fé, aonde quer que eles estivessem nessa expressão integral da pregação do evangelho. Então, Timóteo é adicionado à equipe de Paulo em Listra. Ele acompanhou a Paulo na segunda e também na terceira viagens missionárias. Ele só não esteve na primeira, segunda e terceiras ele estava lá, sendo enviado inclusive por Paulo durante essas viagens para algumas missões muito especiais. Como se diz, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses, Paulo faz uma menção a Timóteo, que eu gostaria que você visse aí. Veja, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, veja os versos 1 e 2, onde Paulo diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. E mais ainda, a gente encontra em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, um outro texto que eu quero que você veja e abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 4, e vamos ver juntos o verso 17, onde Paulo nos diz: por esta causa vos mandei Timóteo. No verso 16 ele diz qual é a causa, né? Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Timóteo era alguém em quem Paulo confiava, a tal ponto que quando ele queria enviar alguém para uma comunidade que lembrasse a esses membros da comunidade o evangelho que ele pregava, a doutrina que ele tinha, o modo como ele se comportava, ele mandava Timóteo, porque ele diz: Timóteo sabe profundamente, ele encarnou, ele compreendeu, ele discerniu, ele percebeu com profundidade o compromisso que eu tenho com Jesus, a largueza das coisas que eu prego e a profundidade das verdades com as quais eu estou comprometido no reino de Deus. E mais ainda, é interessante a gente ver que Timóteo estava com Paulo, por exemplo, em Jerusalém, quando Paulo esteve lá para se encontrar com Tiago
e em função de cujo encontro e em função de cuja presença em Jerusalém, ele acabou sendo preso e daí então enviado para Cesareia e daí então enviado para Roma. Isso está no capítulo 21, dos versos 17 a 40, do livro de Atos dos Apóstolos. Também ele estava com Paulo em Roma, na primeira prisão de Paulo. Significa que ele fez a viagem toda, passou por todas as dificuldades daquele período, daquela peregrinação de Paulo, até chegar a Roma na sua primeira prisão. Lembrem-se de que ele quase foi morto em Jerusalém, depois ele foi enviado para Cesareia, ele ficou 2 anos na Cesareia, daí fez aquela viagem para Roma, passando por Ptolomaida, pegando um navio, naufraga, vai a Malta, até que chega a Roma, tudo aquilo ali. Tanto Lucas como Timóteo estavam presentes na viagem, e depois Timóteo está com Paulo em Roma na sua primeira prisão, e ali permanece com ele como um companheiro chegado, como alguém que não abria mão de um compromisso, de uma amizade que tinha a ver com o reino de Deus. E vejam também, há exemplos disso, por exemplo, cartas que Paulo escreveu enquanto preso na primeira prisão em Roma, como Filemão, no capítulo único, no verso 1, lá Paulo diz: eu estou aqui preso, escrevendo, algemado, e o meu amigo, meu irmão, meu filho amado, Timóteo, está comigo. O Filipenses, no capítulo 1, no verso 1, que é também uma carta escrita naquela época da primeira prisão em Roma, Paulo inicia a carta mencionando Timóteo com ele. Ou Colossenses, que é uma carta na mesma situação, Paulo menciona a Timóteo estando com ele na prisão. E mais ainda, Paulo o amava como a um filho fiel, um cooperador tremendo. É interessante o texto que nós já lemos em 1 Coríntios 4,17, que nos dá conta disso, ou o texto de Romanos 16, 21, onde Paulo, mencionando alguns, menciona Timóteo chamando de meu cooperador, quem opera comigo. Aquele que age, que está engajado no mesmo ritmo, nas mesmas batidas das operações do reino de Deus nas quais nós estamos militando. A tal ponto que Paulo disse alguma coisa ímpar a respeito de Timóteo, coisa essa que eu acho que é imprescindível que eu e você leiamos. Por favor, veja aí, abra a sua Bíblia em Filipenses e vamos ver isso. No capítulo 2, como o que Paulo diz a esse respeito é tremendo e é fantástico, é interessantíssimo. Filipenses 2, do verso 19 em diante. Veja só o que está dito. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, né? o caráter de Timóteo, desse a quem Paulo tinha como numa situação inigualável, ímpar. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar-vos, tão logo tenha eu visto a minha situação. É interessante o que Paulo diz sobre esse moço, porque ele podia não ter nada, ele não tinha uma personalidade atraente, não podia ter nada disso, mas Paulo diz: ele é fiel, ele é um indivíduo sincero. Quando ele cuida dos interesses da igreja, ele está pensando na igreja, não está pensando em tirar proveito, em levar vantagem. Quando eu envio para uma missão, eu sei que ele vai cuidar daquilo que eu pedi ele para cuidar. Ele não vai ficar lá tentando ver se ele faz a cama dele me usando. Paulo está dizendo, usando a mim como um corredor de influência, usando a amizade dele comigo para agir as coisas próprias dele lá no lugar. Eu sei que ele não fará isto sob hipótese alguma, porque eu tenho visto como o caráter dele é sério e como ele já tem se manifestado provado, sincero nisso tudo há muito tempo. Uma vez solto da primeira prisão, Paulo enviou Timóteo a Éfeso com algumas recomendações.
Esse é basicamente o contexto de 1 Timóteo, onde Paulo, saindo daquela primeira prisão romana, ele envia Timóteo a Éfeso com as recomendações de organizar direitinho a igreja, de assentar as bases eclesiásticas da comunidade. Agora, no entanto, o cuidado de Paulo é maior e a responsabilidade de Timóteo também é maior, a ponto de nós pensarmos, como eu já lhes disse, que do ponto de vista humano, talvez Timóteo não fosse a pessoa mais indicada para essa tarefa, por algumas razões simples. Primeiro, ele era muito jovem. Aí em 1 de Timóteo, no capítulo 4, no verso 12, Paulo diz para ele, falando e afirmando a juventude de Timóteo, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, porque ele corria o risco de, inclusive, como pastor, ser desprezado por aqueles mais velhos da comunidade, pegar na bochecha de Paulo, de Timóteo: oh, coisa fofa, meu pastorzinho querido, oh, que gatinho esse homem de Deus, um negócio desse tipo, né? Oh, meu filho, você ainda não sabe disso. Um dia você vai crescer, vai ser um pastorzinho maduro, aí você vai poder me pastorear, mas eu já sou presbítero aqui nessa igreja, você não usava nem cueca ainda, meu filho. Coisas desse tipo. Então Paulo diz: Timóteo, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Não é porque tu és moço que eles vão ficar puxando a tua bochechinha e te chamando de coisa fofa, para só te ouvirem quando tu tiveres cabelo branco. Tu podes te levar a sério desde já e ensinar esse pessoal a te levar a sério também, apesar de tu seres tão moço. Por outro lado, Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 22, que se de um lado ele tinha que se impor para que ele fosse levado a sério, de outro lado ele tinha que fazer por onde. Por isso Paulo diz: não te entregues às paixões da mocidade, foge da leviandade que muitas vezes caracteriza a moçada, o pessoal do oba-oba. E mais ainda, ele era propenso a doenças. Diz aí 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, que ele tinha frequentes problemas no estômago. Por isso Paulo recomenda que ele até tome um pouco de vinho, que era considerado um elemento também com certas características medicinais. Paulo diz: toma um pouco de vinho, não apenas água, por causa das suas frequentes enfermidades. Ele provavelmente tivesse uma gastrite crônica, alguma coisa que o perturbasse profundamente. E mais ainda, ele era muito tímido, porque em 1 Coríntios, no capítulo 16, nos versos 10 e 11, Paulo diz: eu estou mandando Timóteo até vocês, façam o possível para que ele não se sinta receoso, mas ao contrário, tornem-no à vontade aí. O que mostra que ele era uma pessoa extremamente tímida, receosa, cautelosa. Quando chegava lá, se as pessoas ficassem olhando assim meio estranhas para ele, ele era capaz de se recolher, de se encolher. Sofria daquele complexo de Maria fecha a porta que teu pai morreu, não é? Aquela plantinha que a gente toca, ela se fecha todinha. Também em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 7 e 8, nós somos apresentados a um Timóteo envergonhado, a ponto de que Paulo diz: Deus não nos deu espírito de covardia, de encolhimento, mas de poder, de amor e de moderação. Então, moderação é uma coisa, acanhamento acovardado é outra. E mais ainda, ele era extremamente emotivo, porque em 2 Timóteo 1, no verso 4, Paulo lembra das profundas lágrimas do homem. Frequentemente essas lágrimas são mencionadas outra vez, o que mostra como esse moço era tão emotivo. Timóteo era mais um comandado do que um comandante. No entanto, essa é uma carta para todos os que se acham incapazes e fracos diante da obra de Deus. E para você que se sente assim, Paulo quer dizer nesta carta: eu confio em você, confio que você tem algo a fazer, confio que você tem futuro, e eu confio que apesar de você ser como você é, você tem algo a fazer. Apesar do seu contexto ser difícil, você é alguém que pode tocar esse depósito da fé adiante. A preocupação de Paulo era com o futuro do Evangelho. A nossa preocupação é com o futuro da igreja no Brasil. Paulo tinha algumas preocupações que nós também podemos ter na igreja brasileira. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 15, Paulo fala de alguns que estavam se desviando da fé.
Ou também no capítulo 4, versos 10, 14 e 15, ele fala daqueles que deixaram a fé. E nós no Brasil temos muita gente, nesses dias, fraquejando tremendamente. Pessoas que no passado foram líderes importantes e que aqui e ali a gente descobre que estão, de alguma maneira, fraquejando. Há o perigo do abandono da fé. Além disso, nos dias de Paulo, havia muitos hereges. No capítulo 2, nos versos 17 e 18, Paulo nos dá conta de que havia doutrinas esquisitas sendo inventadas lá, deturpações do Evangelho. E nós precisamos tomar cuidado, porque na igreja brasileira nós estamos sofrendo e vivendo um período muito parecido com esse. Uma grande tendência para a impiedade, diz o capítulo 2, verso 16. Uma preocupação meticulosa com assuntos irrelevantes, diz o capítulo 2, versos 14, 16, 23. Uma gradativa dissociação entre fé e vida, diz o capítulo 2, versos 19 e 21. Um mundo terrivelmente hostil para enfrentar, diz o capítulo 3, de 1 a 5. Uma tendência a dicotomizar o espírito da carne, diz o capítulo 3, versos 6 e 7. E o espírito de rebelião contra a verdade e contra os absolutos de Deus dentro da igreja, diz o capítulo 3, versos 8 e 9. Nós vivemos uma realidade assim. E é para um mundo como esse que Deus te quer. Na aula de hoje, como podemos ver, Paulo tinha algumas preocupações. Ele estava caminhando para a morte, dali a cerca de 2 semanas ele estaria sendo decapitado na Via Óstia, exatamente na saída de Roma. E ele escreve esta sua última carta, a última carta de sua vida ao seu filho querido Timóteo. Ele tem a preocupação grande, porque ele sabe que o seu ministério está concluído. Ele tem que deixar agora a tarefa da evangelização, a tarefa de pregar este evangelho na integridade, na intensidade que ele deve ser pregado para alguém. E ninguém melhor do que o seu filho amado Timóteo para receber esta incumbência, para receber esta tarefa de suas próprias mãos. E ele escreve para Timóteo, passando-lhe então esta tarefa. Na próxima semana, nós vamos estar vendo exatamente o tema Guarda o Evangelho, que é a primeira exortação de Paulo a Timóteo. Você não pode perder a próxima aula do Vindicate. Até lá! A fé, de acordo